Avaliação postural. É de responsabilidade do fisioterapeuta e do profissional da educação física realizarem essas avaliações. Por quê? Porque a gente precisa entender de alguns pontos específicos do corpo para poder enxergar se esse aluno, esse bailarino tem algum desvio postural, algum desequilíbrio. E como que funciona essa avaliação postural? Bom, eu uso um aplicativo, que inclusive eu acho ele ótimo e recomendo que vocês baixem, chama ACP Core. Eu vou deixar o nome dele aqui embaixo também para vocês. E o que ele é? É basicamente um cinetógrafo digital. Então, o bailarino se posiciona, né, de frente para mim, eu tiro a foto, ele tem bem certinho para você posicionar o centro no umbigo do bailarino, né, da pessoa que está sendo avaliada. E aí a gente tira uma foto frontal, uma foto lateral, uma foto posterior, no caso, né, da parte de trás do corpo do bailarino, e se quiser ainda uma foto da outra lateral. E aí, conforme a gente analisa essas fotos, a gente consegue encontrar, por exemplo, uma escoliose, uma hipercifose ou escápula, uma escápula diferente da outra, a pelve caída, enfim, são inúmeras as possibilidades que a gente pode encontrar, os desvios que a gente pode encontrar numa avaliação postural. Tá, mas e você que é professor de dança, que não é profissional de educação física e nem fisioterapeuta? O que você pode fazer? Você pode sim baixar esse aplicativo, tirar as fotos e dar uma olhada. Se você acha que tem algo muito errado, que está muito diferente, por exemplo, um lado do outro, encaminha para um profissional desses, um profissional de educação física, um fisioterapeuta, para fazer uma reavaliação, né, fazer uma avaliação mais minuciosa. E por quê? Porque um desequilíbrio postural pode influenciar muito na dança. Além de que pode influenciar no desempenho, pode influenciar também no aumento do risco de lesões. Então, você conseguir detectar que esse bailarino tem um desequilíbrio, manda ele para um profissional para que vocês consigam juntos corrigir esse problema ou pelo menos amenizar esse desequilíbrio. Vou dar um exemplo bem específico da dança para vocês. Bom, eu peguei o aplicativo, tirei uma foto vista lateral do meu bailarino e detectei que ele tem hiperextensão de joelho, né? É algo bem comum em bailarinos. Claro que esteticamente é bonito para dança, né? Mas às vezes não é tão bom quando a gente pensa na saúde do corpo. Tá? Então eu tenho que mandar ele para um fisioterapeuta, para um profissional da educação física para corrigir isso. Não necessariamente, porque se a dança pede isso, a gente vai tentar trabalhar com esse bailarino para que ele aprenda a hiperestender esse joelho só quando essa perna estiver suspensa, quando não tiver muita sobrecarga nesse joelho. E quando esse pé estiver fixo no chão, a gente ensina ele a diferença entre esticar e estender o joelho, né? Que é essa diferença entre hiperestender ou deixar o joelho no seu alinhamento correto. E o que isso pode influenciar? Além, né, do maior risco de lesões, a gente acabar prejudicando o nosso físico por conta dessa hiperextensão. Por exemplo, você quer que teu bailarino faça 2, 3, 4 piruetas e ele não consegue de jeito nenhum. Às vezes, né, existem muitos fatores, né? Mas você detectando isso, pode ser que seja esse o fator que ele não consegue girar as piruetas, porque esse joelho acaba desalinhando o equilíbrio, deixando ele mais instável e aí ele não consegue fazer essas piruetas. Então, esse foi só um exemplo, né, do que pode ser detectado e também não quer dizer que o bailarino não consegue girar porque tem hiperextensão. Não é isso, podem ser inúmeros fatores. Foi só um exemplo, ok? Então agora eu vou passar os pontos de referência para que vocês façam uma boa avaliação postural. Eu vou deixar aqui na tela para que vocês consigam acompanhar melhor. Pensando na vista frontal, quando o seu aluno, seu bailarino está de frente para você. O meio do cinetógrafo
o meio do aplicativo, como eu falei, aquela bolinha que vai aparecer no aplicativo precisa estar exatamente no umbigo. E, em consequência, essa mesma linha que passa pelo umbigo precisa passar pelo nariz, pelo meio do nariz, porque é aí que vai dividir o corpo em duas partes iguais. E aí nós temos que analisar alguns pontos como as clavículas, para ver se elas estão alinhadas, as espinhas ilíacas, para ver se não tem um desequilíbrio entre um lado e outro. Além de que a gente pode observar se esse aluno, se esse bailarino tem joelho varo, joelho valgo, o pé mais pronado, mais caído para dentro, ou o pé mais cavo. Outra coisa que a gente pode observar também é o triângulo de Thales, que é esse triângulo que forma entre o braço e a lateral do corpo da pessoa, se esses dois triângulos estão iguais. Pontos de referência para avaliação da vista lateral. Bom, essa linha central, que antes passava pelo umbigo e pelo nariz, agora ela precisa passar pelo orifício auricular, praticamente o meio da nossa orelha, o centro articular do ombro, mais ou menos a metade do ombro, o centro articular do quadril, o trocânter, né? É bem fácil de identificar. Você coloca a mão do lado do seu quadril e roda a perna anterior, faz uma rotação. Aonde você sentir que mexe é ali, mais ou menos ali, que é o trocânter. Joelho e o maléolo, que é aquele ossinho do tornozelo. Então essa linha tem que passar basicamente nesses pontos. E aí a gente consegue observar, por exemplo, se o bailarino tem uma hiperlordose, ou se ele tem uma hipercifose, se ele tem o pescoço, a cabeça projetada para frente, e se ele tem hiperextensão de joelho, enfim, são inúmeras as possibilidades também que a gente consegue enxergar nessa avaliação. E por último, mas não menos importante, os pontos de referência para a avaliação de vista posterior. A gente vai usar como base dividir o corpo ao meio em duas partes. Então, a gente vai observar se a cabeça, se ela não está às vezes inclinada para um lado ou para o outro, se os ombros estão na mesma altura, se as escápulas estão alinhadas, se às vezes não tem uma escápula mais alada. As cristas ilíacas também são importantes pelo mesmo motivo que eu falei na vista anterior, para ver se ele não tem uma queda da pelve. Às vezes uma perna maior que a outra pode influenciar nisso também. E os calcanhares, ok?